Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. De antemão eu já agradeço quem entra dando like, deixa um comentário, nem que seja de figurinha, que ajuda muito no engajamento. Para você que hypa os vídeos, está se tornando inscrito e membro do canal, minha gratidão. Para você que caiu de paraquedas aqui, sua primeira vez, eu sou Lana. Sou daqui do Rio Grande do Sul, peço que se gostar se inscreva. Se você é antigo no canal, dá uma olhada se a sua inscrição está ativa e o sininho ativo, para você receber todas as notificações que eu coloco aqui e lá na comunidade do canal. Porque você ficando muito tempo sem interagir nos comentários, o algoritmo tira a inscrição, tá bom? Os recadinhos de sempre, o vídeo vale para o momento que você está abrindo ele aí. É só adaptar o seu gênero e da pessoa inverter, que eu tô falando aqui ele, ela, ele é, você inverte na sua situação. Pega o que é pra você, o que não é, você descarta e deixa passar, que é pro coleguinha que tá assistindo também ou vai chegar aqui, porque o vídeo vale pro momento que aparece aí pra você, não tem um prazo de validade. Aqui a gente trabalha com mentores, com espiritualidade, não é só uma abertura de oráculos. Diariamente, Frei Rogério, Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa aqui trazendo as mensagens. Então é importante que você peça para aquilo que você tem fé ou acredita, trazer as mensagens aqui e abrir o seu entendimento do que é dito aqui, para você não entender distorcido, tá bom? Consulta só para janeiro, tá, gente? De 2026, agenda. Quem quiser doar qualquer quantia para ajudar o canal, tem o coraçãozinho, valeu demais, que você contribui quantas vezes quiser, com o valor que quiser. Você pode também aí doar alguma coisa que quiser na chave Pix, o e-mail também é uma chave Pix, é o mesmo e-mail para pedir consulta. Acho que os recadinhos foram todos dados. E o mais importante, temos oração todos os dias às 18 aqui no canal, junto com a Casa do Caminho. Você pode deixar seu pedido de oração aí. Bora, Frei Rogério, por onde a gente começa? Ok, vamos começar pelos oráculos aqui. Vamos ver primeiro. Geralmente os oráculos, às vezes, aparecem de outros assuntos que não é só afetivo, tá? Mentaliza você ou alguém, alguma questão da sua vida e vamos ver o que sai aqui. Com quem eles querem falar e sobre o quê. Fada Rainha. Conecte-se com a essência do seu ser e também a essência do universo. Olha aí, ó. Tem gente que tá meio perdido, você tá meio perdido igual Cusco e Tiroteio, se conecta com a sua essência, tá? E também aí com o do cosmos, do divino que você encontra. As respostas estão todas dentro aí de você. Você sabe o caminho. Para alguns a intuição tá até gritando. Aquela vozinha que às vezes a gente ignora pela razão ou pelo sentimento, é a sua intuição ou o seu instinto, aquilo que tem de mais puro, que ainda não passou pelo crivo da razão. E que a gente teima em não ouvir e se lasca. Tá? Então olhe para dentro, se conecte com a sua essência, se descubra quem você é. Tirando a persona que você usa no dia a dia, né? A persona que você tem no trabalho, com os colegas, com o patrão, que você tem com seus parentes, né? Com seus vizinhos, com seus amigos. Tirando tudo isso, quem é você de verdade? Tirando aquilo que você foi condicionado e ensinado, seja pela educação da escola, seja familiar ou religiosa, tirando tudo isso que você adquiriu aqui e ali, quem é você de verdade? Né? Quando você tira a máscara e você relaxa, quem é você de verdade, você sabe? Né? Você já rompeu aí com todas essas coisas, se perguntou, se questionou, ou você só segue o que os outros ensinaram e condicionaram você? A sociedade condicionou você, do que realmente você gosta? Porque é muito simples, quando você pergunta para alguém assim, gente, ó, qual é a sua cor preferida? Né? Favorite color. Lembrei do Afonso Padilha agora. What favorite color? Ah, minha cor favorita é o azul. Mas por que é o azul? Né? Você sabe se você gosta dessa cor de verdade porque você gosta, ou porque, sei lá, seu pai era gremista, gostava de azul, de vestir você de azul, você gostou do azul. Entenderam o que eu tô falando? Quando você tira as influências externas a você, da sociedade, cultural, religiosa, da família, quem é você? Você gosta do azul realmente porque você gosta do azul ou porque você foi condicionado a gostar do azul, ensinado? Tá? Então descubra quem você é, porque se você não sabe quem você é, a vida vai te mostrar quem você é da forma mais difícil.
Quando você se conecta com a sua essência, com aquilo que realmente você é, livre de todas essas prisões, aí você encontra o self, o verdadeiro eu. E tem outra coisa, tem muita gente que ouve uma vozinha aí, que parece ser a sua consciência falando com você, e alguns até acham que é o eu superior, e não é. Às vezes essa vozinha aí, que você está ouvindo essa voz, dizendo que você não pode, que você não é capaz, você não é bonito o suficiente, você não é inteligente o suficiente, não é a sua voz interna. É a voz de todas essas coisas externas que ficaram em você. É aquela voz que na infância sua mãe dizia: ah, você não é tão inteligente para ser astronauta, você nunca vai ser astronauta. Né? É aquela voz que disseram para você que você está fora do padrão, você está gorda demais, magra demais. E aí essa voz diz essas coisas para você dentro da sua cabeça. Ou então você teve um relacionamento ruim, onde a pessoa te diminuía, te desprezava, dizia: se não fosse eu do jeito que você estava gorda, ninguém ia te querer. E você assimilou. Aí agora quando você pensa: eu vou fazer tal coisa, aquela voz vem e diz: ah, você não é capaz. É por causa dessa sujeira, esse ruído todo do universo externo aí que te contaram, que te disseram, te condicionaram, que fica falando na sua cabeça. Quando você olha para a essência e você silencia e se cala, e você consegue transcender essa voz que fica criticando, julgando, dizendo que você não pode, que você não é, que você é capaz, aí nesse silêncio você encontra a sua verdadeira voz. Que muitas vezes você acha que esse diálogo interno é você com você, e não é. É você conversando com as crenças limitantes, é você conversando com tudo que jogar em cima de você, de preconceito, de negativo, de limitação, de você não é, você não pode. E muitas vezes você acha que essa voz é você falando com você. E não é. Às vezes essas vozes são traumas que você teve, que você traz. Às vezes ela é consciente, às vezes é inconsciente. Então, olhe para a sua essência. Saia desse ruído todo externo dessa voz falando com você e encontre a verdadeira voz que é a sua. Que está lá, quietinha, escondida, enquanto todo esse ruído e essa voz na sua cabeça fica limitando você. Né? Seja de alguém que fez isso para você, de um trauma, de um condicionamento, rompa isso. E se conecte de verdade com quem é você, a sua essência. Ela está lá. Só não foi para muitos acessada. Esse é o seu verdadeiro self, o seu verdadeiro eu. Né? Em algumas... Como fala, Frei Rogério? Me fugiu a palavra. Em algumas escolas ensinam que essa voz é o observador passivo, nem sempre. Essa voz está falando é o observador passivo. Eu sou observador passivo, nem sempre. Depende da crença que você tem. Às vezes esse observador passivo não é você. Não é o eu verdadeiro, não é o eu superior verdadeiro. Então, muito cuidado com essa voz, às vezes, na sua cabeça, que você confunde com o seu verdadeiro instinto e intuição, o verdadeiro eu. Porque às vezes essa voz ela mais prejudica do que ajuda. São os pensamentos intrusivos e às vezes você acha que é você dialogando com você e não é. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas fica a dica. Tá? Cuidado que nem sempre essa voz interna é o seu eu falando com você. Às vezes é esse falso eu. É a voz do ego aí falando com você, mas não é o verdadeiro eu. Né? Porque quem é o seu verdadeiro eu? É quando você olha para essas sombras aqui do ego e você consegue nomear essas sombras, trabalhar essas sombras, aí você encontra o verdadeiro eu. Tira todos esses entulhos aí. Oráculo de la Niña Blanca, la Santíssima Muerte. Ó, eu sentar aqui, ó, o carro de som. Não vou parar o vídeo, mas é o carro de som, acho que do picolé. Quem que é picolé? Aí tá um calorão do cão aqui no sul, gente. Vamos ver o que Laninha Blanca, La Madrina, tem pra nós. Essa mesmo? Lagadanha, lá foi-se. Aqui é o seguinte, tá, gente? Tem duas situações aqui. Uma positiva e uma negativa. Aqui a foice diz para você que tem muita gente que está cortando ou cortou coisas da sua vida que eram negativas. Com sabedoria você enxergou além e aí você teve algum livramento ou está tendo algum corte aqui que você fez por mais de doloroso,
tenha sido doloroso, tenha sido você que cortou, alguém cortou você, é um livramento. E tem situações aqui de pessoas que estão tendo consciência e fazendo cortes e mudanças, transformações na sua vida, até para se proteger. E isso é muito positivo. Você está aprendendo a cortar e colocar limites para se proteger. Você está aprendendo a observar, analisar as pessoas de forma mais racional, mais sábia, mais fria, até confiando na intuição, como eu disse ali. E você, com isso, está conseguindo se libertar de coisas, situações, padrões, relações, ou tendo livramento dessas coisas. Porque você está passando um processo de transformação. E lá negra, Santa Morte Negra, né? É a cor do manto dela, é um manto de proteção. Então a espiritualidade aqui está ajudando e protegendo muita gente. Então não chore por aquela perda que você teve, ou aquela separação de algo ou de alguém, porque para muitos foi livramento. E para outros você vai aprender com essa lição a ser mais seletivo, mais seletiva, para quem você vai se relacionar, seja no ambiente de trabalho, entender que ambiente de trabalho não é para ter amiguinhos, é para ter colegas. Você está aprendendo duras lições que aprendeu pela dor e está transmutando, transformando. E a espiritualidade está ajudando, protegendo muito você. Alguns desses cortes foram proteção. Né? Parece que no primeiro momento é muito ruim, muito doloroso, traz tristeza, traz problemas. Mas lá na frente você vai ver que isso foi bom. Ah, como é que pode ser bom eu perder o emprego? Porque talvez você ia passar por alguma situação lá que não ia ser bacana. Tá? Vou dar um exemplo. Acontece alguma coisa lá no ambiente de trabalho, alguém culpa você de algo, acusa você de algo. Ou então você ia estar num ambiente de trabalho que não ia ter progresso, não ia evoluir. Não ia liberar todo o seu potencial. Então foi cortado para que venha algo melhor. Você só consegue iniciar algo quando você termina ou encerra um ciclo. E aqui tem encerramento de ciclos, no trabalho, no amor, até na saúde. Mas, Lana, no que eu ganho de bom em ter uma doença? Você ganha com essa doença, muitas vezes, aprendizado de resiliência, de paciência, de superação, de força interior, quando você compreende que passar por isso te deixou vulnerável, te fez questionar coisas que eram importantes antes na sua vida e que agora você vê que não é. Por exemplo, eu achava que era muito importante ter dinheiro. Aí vem a doença e ela te mostra que não adianta ter dinheiro se você não tem saúde. O dinheiro não compra saúde. Então tem situações que servem de aprendizado, por mais dolorosas que sejam, elas causam uma mudança, uma transformação, seja na perspectiva, seja na conduta, seja nas atitudes, seja até na forma de falar. Então tudo é experiência, tudo é aprendizado. E tem gente que aprendeu e está aprendendo. Aqui também tem pessoas que estavam numa situação de risco, tá? De alguma coisa. Seja risco de acidente, seja risco de traição, risco de coisas de injustiça, perigos. E você foi afastado dessa pessoa, situação ou circunstância para proteger você de um perigo. Esse perigo podia ser emocional, financeiro, alguém que ia devastar sua finança, suas economias, né? Alguém que ia trazer uma doença para você, porque, por exemplo, ia estressar você, ou estava estressando você, fazer você ficar doente. Ou a pessoa tinha uma doença que ia passar para você, ou essa pessoa ia ficar doente e acabar sendo responsabilidade sua. Então, muitas vezes, não se queixe do corte que teve em uma situação, de um rompimento, de um corte, de uma perda, porque muitas vezes ou traz lição ou vem para transformar um novo ciclo. E muitos têm uma proteção muito grande aqui. Se você foi injustiçado e está pedindo justiça, a Santíssima Morte Negra, do manto negro, é a que protege e que faz justiça. Justiça espiritual, justiça humana. Tem pessoas aqui que foram acusados de alguma coisa, tá? Desde as mais simples até as mais complexas. Então acusaram você de ser mentiroso, mentirosa, acusaram você de algo que você não fez, tá? Teve pessoas aqui que receberam dores que não mereciam, tá? Alguém sacaneou você de alguma coisa, seja no relacionamento, na família, nos amigos, algum tipo de trairagem, de qualquer forma que magoou e feriu muito. E isso vai ser cobrado, tá?
Tem pessoas aqui, que eu não vou mentir do que tá aqui, para alguns. Tinha gente aqui que ela tá dando proteção até de algum acidente. Isso aqui é o mau agouro sendo cortado, tá? Por Laninha Blanca. Aqui, algum pequeno acidente ou até grande acidente. Aí vocês coloquem na situação de vocês. Pode ser um acidente de carro, acidente de moto, acidente doméstico, cair de uma escada. E teve gente que já sofreu algum tipo de acidente, pequeno ou grande, e teve livramento. Por exemplo, vou dar um exemplo do que tá aqui. Você sofreu uma queda, tá? Na sua casa, era para ser muito pior. Você foi protegido. O estrago era para ser muito maior. Tá? Você sofreu um pequeno acidente doméstico, se cortou, se queimou, saiba que era para ser muito pior. Tá? Naquele momento você teve um livramento, você sofreu só um pouquinho do que realmente era uma proporção grande. Tá? Bateu o carro, não sofreu nada, só teve prejuízo financeiro, era para ser bem pior. Tá? Então agradeça, porque aqui tem um manto negro protegendo você. Aqui tem também situações de males espirituais sendo cortados. Gente rogando praga, maldição, mau agouro, tá? Jogando essas energias ruins em você, coisa porcaria em você, sendo cortada e você protegido. É como se ela colocasse um manto e escondesse você embaixo desse manto. Meu manto do Harry Potter lá da invisibilidade, inclusive tá tirando gente do seu caminho, fazendo isso. É como se ela estivesse colocando você debaixo desse manto de invisibilidade, que os inimigos vão parar de perseguir você ou pararam. Porque não estão mais enxergando você espiritualmente. Então aqui tem gente que cismava com você de fazer magia, praga, maldição para você. É como se estivesse não enxergando mais você. Olhando para outro lado, outra coisa. Tá? Um ex que perseguia, que incomodava, largando você de mão, porque ele está olhando, focando em outra coisa, não está enxergando você. É uma cegueira espiritual para alguns que vem como proteção. Tá? Justamente fazendo corte aqui de energias ruins para você ou para alguém da sua família. Aí, ó. Aqui é você consulente, ó. Se você é menino, é só você adaptar. Ou então uma pessoa importante aí na sua vida, que é uma figura feminina, mas adapte o gênero. Ó, aqui realmente, tá? Confirma nas oferendas aqui, ó, é uma proteção espiritual e até física, material muito grande, tá? Então aqui tem gente que recebeu proteção ou tá recebendo livramento e tem gente aqui que vai receber até bênçãos. Aquilo que você achou que era ruim, lá na frente se converte em bênção. E para alguns você só tem que mudar a perspectiva. Você não está conseguindo enxergar ainda que isso foi uma bênção ou um livramento, mas lá na frente você vai ter essa noção. Aqui tem também pessoas que eu já vou dizer para você. Se você andou fazendo algum pedido, tá, para alguma entidade, algum santo da sua devoção, que você fez um voto, uma promessa, vai chegar o momento de você cumprir. Se já recebeu, cumpra. Não deixe de pagar. E tem alguns aqui que fizeram promessas e vão receber a bênção. Não esqueça de agradecer quando você receber. Tá? Porque aqui vem. Para alguns é financeiro. Então, por exemplo, eu estava fazendo promessa para conseguir um trabalho. Tá? Você vai conseguir o seu trabalho. Quando conseguir, não deixe de pagar aquilo que você fez um voto, aquela oferenda que você prometeu, nem que seja uma vela. Porque aqui você vai receber. E tem gente que é o contrário, tá? Tem gente que, se as coisas andam ruins para você, puxa na sua memória se você não está devendo aí alguma promessa que você fez, algum voto que você fez e não cumpriu com a espiritualidade, tá? Porque às vezes a pessoa pede uma coisa num momento difícil e não cumpre, e às vezes não é coisas materiais, às vezes você promete, olha, se eu conseguir livramento disso, eu mudo aquele traço de personalidade minha, nunca mais faço isso. E aí conseguiu e não cumpriu, tá? Continua com o mesmo traço de caráter, a mesma conduta e não mudou o que diz que ia mudar. Isso é um sacrifício moral que a pessoa fez, né? O que eu ofereci? Eu sou uma pessoa extremamente teimosa, então se eu conseguir tal bênção, eu prometo que eu vou me melhorar na minha teimosia. Recebeu e não cumpriu. Você não está cumprindo o que você prometeu aí. Eu prometo que eu vou ser mais generosa, eu prometo que eu vou ser mais calma, mais tranquila, eu prometo que eu não vou fazer mais tal coisa. Nem tudo aqui é promessa de coisas materiais que está devendo, uma vela, uma novena,
um ebó. Não, tem gente aqui que fez um voto de algo moral, sacrifício moral, e não está cumprindo. Tá? Já fez várias promessas para si mesmo, várias promessas para os outros nas relações, várias promessas para a espiritualidade de que ia melhorar, mudar e não fez. Tá? E tem gente aqui que só não recebe a bênção porque não muda as coisas que tem que mudar em si. Tá? E a espiritualidade não vai dar coisas para você que vai te prejudicar. Então, por exemplo, bem obviamente aqui para entender, bem prático, tá? Às vezes a pessoa diz, eu quero um carro melhor, que é mais potente, né? Você tá pedindo isso, mas a espiritualidade sabe se isso vai ser bom para você ou não. Você não, porque às vezes você vai ter um carro melhor que corre mais e você já tem uma tendência a abusar da velocidade e você vai se estrupiar, se acidentar. Então a espiritualidade não vai dar aquilo que vai te prejudicar. Eu quero porque quero ficar com fulano porque eu amo fulano. Mas se o fulano é prejudicial, já foi ou vai ser prejudicial para você, a espiritualidade sabe. Ela vai dizer, não, você não vai ficar com fulano. E você teima que quer porque quer. Então aqui, La Santíssima Muerte, Laninha Branca, está dizendo para você assim, ó. Não me peça aquilo que vai te fazer mal, porque eu não vou dar. Tá? Então não adianta você ficar pedindo a pessoa, insistindo, se ela sabe que a pessoa lá na frente vai ser prejudicial para você ou se já foi no passado. Tá? Eu não vou dar para você aquilo que vai te ferir, aquilo que vai te prejudicar. Eu vou dar para você aquilo que é bom para você. E que você não sabe, mas eu vejo além. A coruja, aqui para a Santíssima Muerte, ela representa aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. Mas os olhos espirituais enxergam aquilo que está além, o que está por trás, que você não enxerga. E que você teria que usar da intuição para enxergar. Mas aqui também, ó, vem bênçãos de coisas financeiras para você, tá? Inclusive, para alguns, vem a cura de algum problema aqui de saúde. Se você está investigando algum problema de saúde, vem a cura, tá? Tem essas situações aqui. Deixa eu ver mais uma, para completar 7. Aquilo que você tanto esperou tá para vir, tá? Aquilo que você tem pedido tanto para a espiritualidade está para acontecer, para aqueles que a espiritualidade sabe que vai ser bom. Aquilo que você está pedindo que vai ser ruim para você pode existir. Tá? Aquilo que você está pedindo pelo seu ego ou aquilo que você acha que é bom para você. E que para muitos você já viu que não é bom. Você sabe que não é bom, mas você quer insistir. Seja na carreira, no estudo. Tá? Aqui também tem gente... que sabe que não tem vocação para uma determinada coisa, mas cismou que quer porque aquilo dá dinheiro. Ela vai empatar você? Ela vai cortar? Vai. Porque ela quer que você faça aquilo que você veio fazer na Terra, não aquilo que você quer fazer por causa de ganância, por causa de ambição. É para você descobrir na sua essência aqui a sua verdadeira vocação. Tá? O seu verdadeiro propósito e vocação aqui na Terra. Então não adianta você ficar pedindo coisas que vão te prejudicar lá na frente ou que não é para você. Nem todo mundo, gente, nasce para ser rico. Aceita que dói menos. Você não nasceu para ganhar no Big Brother, ganhar na Mega Sena e ser rico. Até porque para alguns, se você for rico, você vai abusar de excessos e coisas que tem em você que vai te prejudicar. As pessoas acham que dinheiro é bênção, às vezes é maldição. Tá? Então tem muita gente aqui que ela tá batendo nessa tecla. Aquilo que não é para você não vai chegar em você, mas aquilo que é, você descansa que vai chegar. Aquilo que você tem mérito, olha aí, ó. Coração. Aqui tem situações, vou botar aqui embaixo. Aqui tem situações no amor que ela tá dizendo, tá? Pare, desapegue dessa porcaria aí, porque eu vou te dar coisa melhor. Enquanto você estiver insistindo, teimando que você quer porque quer, você vai continuar na mesma situação, vai repetir padrão. Tá? Então não adianta você ficar pedindo o Zezinho pra mim, porque você ama de loucura e de paixão o Zezinho, que se eu sei que o Zezinho já fez mal ou vai fazer mal pra você, eu não vou dar. Tá? Então aqui tem gente que ela tá dizendo, mude o ciclo, mude a forma de olhar as coisas, e eu abro os seus caminhos e dou pra você aquilo que realmente você merece receber. Larga a mão, desapega do que não serve mais na vida, na conduta, nas ideias, nas atitudes, muda você. Muda os seus pensamentos, suas crenças limitantes, o seu jeito,
corta coisas que não servem mais, corta pessoas que não servem mais e eu trago para você a bênção que você merece. Tem gente aqui que só não está recebendo bênção porque cismou que quer coisa que não é para você. E não adianta você ficar pedindo, você não vai receber. Por quê? Porque para muitos aquilo que você pede tanto, se você receber lá na frente vai te fazer mal. Não é o que você pensa que é, você não vê o que eu vejo. Tá? Inclusive aqui tem máscaras que vão cair. Na família, amizades. Vai ser mostrado para você com clareza quem é quem. Inclusive tem gente que ela disse aqui que já tá. Você está passando por um momento de dificuldade financeira, de um problema de saúde, tá? De coisas aqui onde você estava precisando de um apoio e algumas pessoas que você contava sumiram, desapareceram na hora que você mais precisa. E isso serve para separar o joio do trigo, para você ver quem é quem. E para você começar a cortar, tá? Esse tipo de pessoa ou situação. Então tem gente aqui também que tem que deixar de ser coração mole, tá? Eu protejo você, eu guardo você, a espiritualidade diz, mas chega um momento que você tem que aprender a lição e parar de fazer, né? Eu fico tirando gente ruim do seu caminho e você continua na ingenuidade, no coração mole, coração de margarina, sendo boazinha com todo mundo e não aprende a lição. Tá? Então tá na hora aí de você parar de contar com a proteção só de Deus e da espiritualidade do universo, ou sei lá de quem você confia, e começar a ter sabedoria. Tem gente aqui que se enfia em crenca porque já tomou na tarraqueta várias vezes e não adquire sabedoria. E aí a espiritualidade tem que estar livrando você. O que ela está dizendo aqui, pare de ser boazinho ou bonzinho demais, coração mole demais. Aprenda a cortar e impor limites, enxergar as pessoas e situações como realmente são, para você parar de cair em coisa encilada. Para você parar de cair em rosco. Tem gente aqui que procura sarna para se coçar, e tem gente que pisa no lugar que ela sabe que ela está pisando que vai ser em falso e não aprende com a lição, né? Você está caminhando numa estrada de tijolo, um lado amarelo, um lado azul. Eu já vi que o lado amarelo, toda vez que eu piso, afunda. E que o seguro é o azul, o lado azul. Mas eu continuo insistindo em caminhar do lado das pedrinhas amarelas, afundando toda hora. Aí, gente, já é abusar da espiritualidade. Até quando você vai contar com eles livrando você de problemas? Tá na hora de você começar a tomar decisões mais assertivas. Você observar melhor as pessoas, os detalhes, a situação e ter maturidade para você pisar certo e não pisar em falso, para não tropeçar. E tem gente que está nessa faz tempo e a espiritualidade sempre livrando, né? E aí tem gente aqui também, não é para todo mundo, tá? Que pode ser que abusa dos excessos, dos prazeres, qualquer tipo de abuso ou excesso e acha que nunca vai ter consequência. Por quê? Porque a espiritualidade já livrou. Então vou dar um exemplo aqui porque está bem claro, tá? Gente que já sofreu acidente, teve livramento, ou gente que já escapou de acidente, e em vez de aprender para parar de correr, continua correndo, alta velocidade. Vai chegar uma hora que você já teve proteção várias vezes, já passou por um fio de sofrer um acidente, ou sofreu um acidente e não se machucou, e você continua correndo. Vai chegar num ponto que você não aprende a lição, a espiritualidade vai deixar você bater. É um exemplo que está muito forte aqui, porque tem muito uma coisa de acidente. Tá? Você está sendo igual uma criança que sabe que a panela está quente e mete a mão. Aí a espiritualidade livra. Sabe que a panela está quente, mete a mão. Até quando você vai repetir isso? E é em qualquer situação, né? Eu já bebi um monte de ficar ali quase em coma alcoólico e já tive livramento. Ou então, eu já bebi um monte e perdi emprego por causa disso, dos excessos, né? Ou então fiquei no fio de perder o emprego e continua bebendo, né? Aí chega lá no outro dia para trabalhar todo errado. É só um exemplo, tá? Então tá na hora de você aprender lições que você já tá bem grandinho, né? É isso aqui. Tem outros também que, eu só atraio relacionamento ruim, só atraio amizade ruim, né? E aí a espiritualidade dele livrar você dessas encrencas. Pois é, até quando você vai continuar com esse coraçãozinho mole, sendo ingênua e não observando as coisas que você já devia ter aprendido? Até quando você vai ficar batendo com a cabeça na parede e não vai sair de perto da parede pro outro lado? Porque tem gente aqui que é isso, é o coração mole demais, é o bonzinho demais,
Porque você foi condicionado que ser bonzinho é ser egoísta, então não pode. Você não pode dizer não ou botar limite que você está sendo egoísta, você está sendo uma pessoa ruim. O que vão falar de você? Né? Você tem que ser o bonzinho e só toma na tarraqueta. Até quando que você vai ser coração de manteiga? Até quando que você vai fazer ajudar tudo e todo mundo que depois te vira as costas, que te dão ingratidão, que fazem injustiça para você e você vai lá de novo, e de novo, e de novo. Aí, gente, até quando que a espiritualidade vai livrar? O resto da vida não vai. Chega uma hora que ela vai cansar de alertar você. Tem gente que já teve intuição, tem gente que já teve revelação em sonho, tem gente que já vê entidade ou médium falar para você. Você já viu numa consulta de cartas, de oráculos, como tá aqui, que é cilada, que o caminho é ruim, não vai por aí. Você vai repetir, vai dar de novo com os burros na água e continua. Vai chegar uma hora que ela vai tirar as bênçãos e vai deixar você por conta própria. Tá? Por sua conta e risco. Tem gente aqui também, ó, justiça. Justiça aqui, justiça aqui. Tá? Outra coisa que tá falando aqui. Não adianta você ficar pedindo justiça do jeito que você está pedindo. Isso que você está pedindo não é justiça, é vingança. E isso eu não vou fazer. Principalmente, Laninha Blanca, ela só aceita causas que são genuínas. Então aqui ela está dizendo para você, não adianta você ficar pedindo para mim, querendo me convencer, porque eu som do coração. Eu não sondo as palavras, eu som do seu coração. E aquilo que você está pedindo não é justiça, é vingança. É o seu ego que está pedindo. A hora que você pedir de coração mesmo, que eu perceber que não é a palavra bonitinha, mas o seu coração realmente está pedindo justiça e não vingança, aí eu faço. Tá? E outra, não adianta você ficar pedindo aqui 1000 vezes a mesma coisa, porque eu já ouvi, eu já entendi o que você quer. Tá? Mas é no meu tempo que vai ser executado e da minha forma, não vai ser como você está pedindo nem quando você quer. E eu som do coração. Tem alguns aqui que o coração não tá totalmente limpo, tá? Porque tá misturando o ego com o senso de justiça. Então, por exemplo, não é para todo mundo, pega o que é para você. Tem alguns que estão com muita mágoa e muito rancor retido e fica pedindo justiça com palavras da boca para fora que é justiça, mas o coração tá cheio de mágoa e de rancor que na verdade quer vingança, quer ver o outro se estrepar. Tá? E ela vai julgar o coração. É óbvio que é natural, quando a gente está ferido, magoado, tem momentos sim, que a gente pensa que a pessoa tem que receber tudo de ruim que fez pra gente. Né? Ah, eu não quero vingança, eu só quero que receba o que merece de acordo com o que me fez. Beleza, mas tem gente que o coração aqui está sendo movido pelo ego. Então, ela sabe o que ela está dizendo. Por mais que tenha alguns pedindo justiça genuína, está misturado com um pouco dessa coisa de vingança e ego. A hora que ela sentir que realmente é só o seu coração livre, limpo de toda raiva, mágoa, rancor e tudo mais, e aí você pedir justiça com o coração, aí ela dá. Porque tem alguns aqui que não tá tendo esse equilíbrio. Tá? É como se você tivesse um senso de justiça, de ser o justiceiro, justiceira correto, mas tem uma parte da sua essência que é o ego que está falando. Tá meio a meio. Então você precisa ser totalmente coração curado. Quando o seu coração estiver curado e você conseguir pedir para mim somente justiça mesmo, né? Aí eu faço para você, mas você precisa limpar o seu coração dessa mágoa, desse rancor, dessa dor. Aí você vai conseguir pedir justiça da maneira correta para mim. Tá? E outra coisa, a justiça que Laninha Blanca faz não é só a justiça humana ou divina como a gente pensa, porque, por exemplo, se você pedir, olha, eu quero que aquela pessoa que me fez mal, seja quem for, no relacionamento, amizade, trabalho, que ela receba exatamente tudo que ela fez para mim, né? Sem tirar nem pôr. Não como vingança, mas porque é justo e é o equilíbrio cósmico. E você tá com o coração puro pedindo isso. Mas aqui a justiça vai mais além. É quando você pede também. E eu quero que essa pessoa receba isso para que ela não prejudique mais ninguém. Isso também é justiça. Quando é paralisado o mal,
e que não pode continuar perpetuando, fazendo para outras pessoas. Aí, quando você consegue pedir isso, é que seu coração realmente está limpo. Eu não quero vingança, eu quero justiça, que receba o que é justo e merecido e que a pessoa não consiga fazer mais esse mal para mais ninguém. Eu quero a justiça completa. Mas aí você tem que estar com o coração realmente curado e limpo. É por isso que tem gente que está curando aqui, ó. Ela está dizendo, enquanto seu coração não estiver totalmente limpo, porque o som do coração, você não vai ver a justiça acontecer. Mas quando você conseguir mudar isso, liberar esse perdão genuíno, porque quando você libera o perdão, é isso que acontece, ela cura você. Você não sente mais aquela raiva, aquele ódio, aquele peso, ela tira tudo isso de você. E aí você consegue apenas dizer, olha, saiu todo aquele peso, toda aquela mágoa, toda aquela raiva, me libertei. E agora meu coração puro consegue pedir justiça da forma correta. Tá? E essa justiça abrange também essa pessoa não poder mais fazer mal para ninguém daqui para frente, ou ela não repetir o que ela fez de mal. Mas para isso precisa de equilíbrio, você tem que estar curado e equilibrado. Enquanto ela perceber que está oscilante, tá? Que tem horas que o seu ego e a sua mágoa, entre aspas, que é vingança, e uma hora que é justiça, não vai ser feito. Precisa de purificação, de limpeza. Inclusive aqui alguns precisam fazer banhos, limpezas, alguma oferenda, ou se dedicar mais à oração. Peça, tá? A Laninha Blanca, ela é especialista em quando você abre o coração para ela. De verdade, você chega e fala tudo. Confessa até as coisas ruins que você pensou. Olha, eu pensei em vingança sim, eu imaginei essa pessoa toda lascada. Tá, eu abro meu coração para a senhora e digo, olha, realmente eu pensei em maldade, que ele se ferrasse, que ele se lascasse. Essa é a minha parte humana, eu pensei tudo isso, eu praguejei, eu desejei coisa ruim, eu fiz tudo isso sim, madrinha. Limpa meu coração de tudo isso, me purifica de tudo isso e me torna apta a ver a verdadeira justiça acontecer. Você vai ver que sai um peso da sua alma, do seu coração, ela limpa, ela purifica. Você sente até um alívio, você passa a dormir melhor, porque você entregou tudo para ela. Ela não julga você, se você for coração aberto, se você for sincero, sincera. Ela não vai julgar você. Ela vai simplesmente dizer, ok, eu entendi, você abriu seu coração, né? Você jogou para mim tudo que tinha de ruim, você lançou para mim, pois agora eu vou curar você, vou equilibrar você e daqui para frente a justiça vai ser feita como tem que ser. Tem gente aqui que justamente a justiça não acontece porque você pede demais e pede errado. Então precisa mesmo aqui, ó, de você se purificar, se limpar, para realmente você ter acesso à verdadeira justiça espiritual. Eu sei que eu me ative bastante aqui, mas ela quer falar, eu vou deixar falar. Espiritualidade fala. Aqui tem uma outra situação. Tem pessoas aqui que vão receber algo da justiça que estão devendo para você. Seja rescisão de trabalho, tá? Seja de herança, seja causa civil, trabalhista, qualquer coisa. Seja uma coisa do INSS que vai pagar, seja uma pensão, uma aposentadoria, um auxílio-doença, tá? Você vai receber, até porque tem gente que eu disse aqui, sofreu algum acidente, teve livramento. E para alguns estão sem trabalhar, vai conseguir um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, ou é um parente seu, tá? Vai ser convertido aquilo que teve de ruim, entre aspas, em uma bênção. Por quê? Porque você não vai ficar sem o seu sustento, você não vai ficar sem ter como pagar suas contas, tá? E tem muita gente aqui que vai sair alguma sentença judicial que estava se arrastando há algum tempo, tá? Pode ser até criminal aqui, gente. É só vocês adaptar a questão de justiça. Pensão alimentícia. Tem causas da justiça humana que vão ser movimentadas, vão ser reveladas, sentenças vão sair e bênçãos vão chegar. Às vezes de uma coisa que faz anos que está se arrastando. Você vai receber? Vai, porque é justo, é seu. Você merece. Você conseguiu de uma forma onde você foi injustiçado, ou você é inocente, ou você merece porque você trabalhou e alguém tentou passar a perna em você. Alguém não deu os direitos que você merecia. Então você merece, você tem essa bênção para receber. Tá? Tem casos aqui até de divórcio,
né? Onde a pessoa queria passar a perna em você ou esconder bens. Tudo isso vai ser revelado, vai ser dado o que é justo para você. Então ande reto e você sempre receberá boas coisas. Semeie coisas boas e você recebe coisas boas. Ande na retidão. E aí os seus caminhos vão ter sempre bênção. Tá? Não cometa injustiça com ninguém, porque tem isso também, tá? Laninha Blanca só faz justiça para quem tá limpo. Não adianta você pedir justiça para ela de algum mal que fizeram para você, enquanto você não abrir o seu coração e confessar para ela o mal que você fez para alguém. E pode ser coisas pequenas. Eu estou pedindo justiça, o que libere a minha causa judicial humana. Estou pedindo um emprego, estou pedindo cura e não alcanço. O que está errado? Tá? Para alguns aqui, o que está errado é que você está com dívida espiritual. Tá? É você que está fazendo fofoca e mexerico do vizinho e está bloqueando aí a sua bênção. É você que está aí brigando com um parente, alguma coisa que você está fazendo errado, que está bloqueando. Porque ela dá conforme você está limpo e justo também. Não adianta você pedir justiça se você estiver mais sujo que bueira do cemitério. Tá? Então, para alguns, o que está travando a bênção, você não sabe, que você pede, pede e não recebe, porque seu coração não está limpo. Tá? Você está pedindo, sonde seu coração, você sabe naquilo que você tem que mudar. Você é falador, fofoqueiro, a sua língua tem 5 metros, mude isso, transforme isso, porque isso prejudica os outros direto ou indiretamente. E você não vai receber o que é justo para você enquanto você não mudar essa conduta, essa atitude. Faça a reforma íntima, limpe seu coração daquilo que precisa ser mudado ou de um traço de caráter. Faça a oferenda, o sacrifício moral. Olha, daqui para frente eu não vou ser mais fofoqueiro, fofoqueira. Porque não existe fofoquinha do bem, né? Que de alguma forma sempre acaba prejudicando alguém ou espalhando coisas que não deveria espalhar. É só um exemplo. O que é o que você precisa transformar em você, na sua essência? Tá? É um hábito que você tem e não muda, é um excesso que você tem e não muda, é um vício que você tem, seja um vício material, né? Fumar, beber, ou seja um vício de caráter. De vez em quando eu conto umas mentirinhas para me engrandecer um pouco, mas isso não prejudica ninguém, depende do ponto de vista. Então ela está dizendo, faça a sua reforma moral, faça a sua reforma espiritual, sonde seu coração, limpe seu coração e eu faço justiça para você e trago as bênçãos que estão retidas. Para outros tem muito aqui coisa de oferenda. Se você tem um altar qualquer, para qualquer santo, qualquer entidade, o que pode estar travando suas bênçãos é o altar mal cuidado. Tá? Ela está dizendo para você, seu altar é como se fosse uma personificação sua. Se o seu altar está sujo, você está sujo. Seu altar está bagunçado, abandonado, mal cuidado, é porque a sua alma está assim. O seu altar reflete você. É preferível que você não tenha um altar, não cultive uma entidade, um santo, se você não vai cuidar do altar. Principalmente se for o dela, se você é devoto de Laninha Blanca. Tá? Então aqui, olha o seu altar interno, o que você está oferecendo para a espiritualidade pedindo, é por isso que você não recebe. Porque tem gente que não sabe agradecer, só pede, pede, pede e não agradece. Né? O Exu, a Pombogira, o santo lá, a entidade faz 1 ano que não vê uma vela. E você só pede, pede, pede. Né? Então tem pessoas aqui que é o altar que precisa ser revisto, até o altar físico. É uma água suja naquele copo lá que tá meio ano lá, você não troca água, é uma flor murcha, tá? É uma vela que você não acende. É o altar interno e o altar externo. Isso bloqueia e trava prosperidade? Trava recebimento de bênção, sim. Porque é um local de devoção, é um local de fé. E às vezes ele reflete aquilo que tem na sua alma. Aquilo que mostra que você só procura a espiritualidade quando precisa. Aí o altar está arrumado. Né? Aí aquela imagem que você tem, você não lava ela faz 1 milhão de anos. E aqui eu vou dizer o que ela está falando. Imagem parada. De qualquer santo, qualquer entidade que você não lava uma vez por mês, em vez de ela emanar a energia da entidade ou do santo, se ela é cruzada ou benzida na igreja católica, tanto faz, atrapalha a sua vida, porque ela começa a reter muita coisa negativa e não descarrega. Então é preferível que você não tenha um altar, não tenha imagem, se você não vai cuidar. Tá? Ela vai acabar bloqueando os seus caminhos e sua energia.
Tá? E como é que você lava? Você pega uma vez por mês, limpa, faz a limpeza física da imagem e depois você lava ela com um pouco de água e sal. Não deixe de molho, porque dependendo do material estraga a imagem. Mas lave com água e sal depois que você fizer a higiene para tirar a poeira. E ali, enquanto você lava e limpa com água e sal, você descarrega todas as energias e volta a pedir que aquela entidade ou aquele santo, né, coloque o seu poder, a sua energia de novo ali, vibrando naquela imagem. Senão nem tem imagem. Se você tem imagem só por enfeite na sua casa, ok. Mas se você tem uma imagem de devoção que é benzida, ou cruzada, ou consagrada, você tem que cuidar. Tem muitos aqui que a energia não movimenta por isso. Tá? Aí as bênçãos não chegam até você. Então, como eu disse, não vai cuidar de altar, não vai cuidar de santo, não tenha. Dá trabalho? Dá. Se uma vez por mês você tem que descarregar, tem que limpar. E aqui também fala do seu altar interno. É por isso que a sua oração bate e volta, bate e volta, bate e volta. Quando seu coração não estiver limpo, você não abrir o coração, descarregar tudo que tem que descarregar, os defeitos que você tem que confessar, né? Pequei sim, em pensamentos, atos, palavras, atitudes. Pequei, errei. Sou humano, ela não vai julgar você. Né? Mas abre o seu coração, limpa seu coração, destrava tudo isso e muda aquilo que você precisa se equilibrar. No defeito, no excesso, aquilo que você tem. Tá? Às vezes um voto que você faz, o sacrifício é, por exemplo, vou ficar 1 ano sem comer maçã para obter uma graça, vou ficar 1 ano sem comer carne, vou parar de mentir, vou parar de fofocar. Cumpra o que você prometer. Eu ofereci uma vela, eu ofereci um ebó, eu ofereci uma flor, cumpra. É isso que ela tá dizendo para você. E aqui tem outra coisa, tá? É como eu disse, tem gente aqui que recebeu ou vai receber livramento de acidentes. E tem alguns que ela tá falando aqui, cuidado com o acidente. Pequeno ou grande, doméstico ou fora de casa. Tem isso? Tem. Eu sei que eu me alonguei, mas eu deixo eles falar. Bora então, Frei Rogério. Tem muita essa energia de altar interno e externo sujo, tá? Outra coisa aqui que ela falou agora. Promessa e voto não é barganha, tá? Tem gente que acha que é uma troca, uma barganha. Não, você não tá barganhando e nem achando que se você der tal coisa, você vai receber tal coisa. Não funciona assim, tá? Porque é você que precisa do espiritual, é você que precisa da entidade do santo, ele não precisa nem da sua oferenda, nem de nada de você. Tá? Então aqui não é uma troca, não é uma barganha, eu te dou isso e recebo isso. Não, não funciona assim. Então você pode ficar fazendo 1000 ebós, 1000 oferendas, 500 mil maços de vela, não vai adiantar. Enquanto você não limpa o altar interno, não adianta você achar que vai barganhar, não vai. Uma vibração sua ou da pessoa, trazida para a mesa. Tinha saído ali, eu embaralhei, ela voltou, os amantes. Essa pessoa que você mentalizou tá cheia de dúvida, tá? Para alguns não quer sair da zona de conforto, se ele tem uma outra relação, tá? Aqui pode ser relação com mamãe, com familiar, com filho, mas pode ser uma rivalidade amorosa. Então, por exemplo, ele tá na dúvida entre você e a mãe dele, o que é ridículo, mas tudo bem, né? Porque são dois amores diferentes, mas a pessoa tá entre você e mamãe, você e um filho e uma filha, você e um parente. Ele está entre você e uma proposta de trabalho, de emprego, de carreira, de subir na carreira? Ele está entre você e um amante, uma raposildes, um raposão? Tá? Para casos que tinha triângulo aqui, é isso. Para outros, a pessoa está entre o ego e o orgulho dela e o sentimento por você. Para outros, entre as amizades e a liberdade e o se comprometer com você numa relação. Para outros, a dúvida é que ele tem que assumir a responsabilidade de algo que ele fez ou disse para você. Então ele está entre a cruz e a espada, né? Deixa o orgulho de lado, me retrato, né? Ou eu continuo vibrando no orgulho e no ego e não fico com a pessoa. Então tem situações aqui de uma dualidade. Aqui também tem uma tentação perigosa. Para quem está junto, cuidado para essa pessoa não estar se sentindo tentada, tá? Por alguém.
Pode ser uma colega de trabalho, uma colega de curso, de faculdade, um vizinho, vizinha. Para alguns é uma tentação perigosa. É como se a pessoa estivesse com você, se você está com a pessoa, tá? Mais tentado a olhar para o lado errado. Então, para você que já está desconfiada, que a pessoa está mudando o comportamento com você, que ela está falando muito de Beltrano, de fulano, toda hora fala do fulano e do Beltrano, é o coleguinha do trabalho, é o coleguinha da faculdade, ou é uma ex, o tempo todo, do nada, começou a falar muito, fica esperto, porque essa pessoa está sendo tentada, tá? Então, fique esperto aí. Aqui, tem gente que provavelmente você perdeu a confiança na pessoa, porque aqui fala de falta de confiança. Então, talvez você não confie na mudança que a pessoa está dizendo que mudou, não confie que ele está dizendo que não é comprometido, que você acha que ele está mentindo, né? Não, eu não estou mais com a fulana, você está na dúvida, né? Ah, eu mudei, encontrei Jesus, você está na dúvida. Porque tem uma quebra de confiança aqui. Que você talvez não está acreditando no que a pessoa está contando para você ou falando para você. Aqui também tem uma pessoa que não gosta de se responsabilizar, ele culpa os outros, tá? Por imaturidade. Independente da idade que tem, é por isso que a pessoa joga a culpa nos outros, é imaturidade. Mas, Lana, esse aí é um narcisista patológico. É a mesma situação. Por que o narcisista não se responsabiliza e joga a culpa para o outro? Porque ele tem essa criança interna não desenvolvida. Ele é uma eterna criança emocional, o narcisista. Então, o que acontece? Ele não assume culpa. Como uma criança que quebra um vaso, você pergunta, foi você? Não, foi o gato. Né? Porque é uma coisa inconsequente, responsável, que não assume a maturidade de assumir responsabilidade das coisas. Então, aqui, para muitos, a pessoa não quer ter que assumir culpa de nada. Ele não quer ter que se retratar, ele não quer fazer isso. Aqui, uma pessoa também que, independente de qualquer coisa, se tá junto, separado, conhecendo, sei lá o que, tico-tico no fubá, a pessoa vê você como pessoas muito compatíveis. Mas ele tem dúvidas. Talvez a dúvida aqui é se ele aprontou para você, ele tem dúvida se você realmente vai querer ele de volta. Se você ainda tem sentimento por ele ou por ela. Então, tem muito uma energia que eu vejo aqui, que eu sinto, não é para todo mundo. Digamos que você afastou, separou dessa pessoa, seja porque ele fez por onde ou porque você enjoou, cansou, sei lá o que. Não estão juntos, tá? E ele tem uma parceira hoje, ele arranjou uma outra pessoa, ele tá na dúvida entre você e a pessoa. Tá? Alguém que ele tá conhecendo, ou alguém que ele tá ficando, ou alguém que ele já começou um relacionamento novo. Então, se você é a ex do passado e ele tá com um contatinho novo, namorada nova, ele ainda tem dúvidas. Porque ele fica comparando uma e outra. Tá? Então, tem uma pessoa aqui que, por mais que você diga pra mim, mas esse traste me trocou pela pessoa. Ele tá lá com a pessoa. Pois é, agora ele tá na dúvida se ele fez a escolha certa. Tá querendo aí pensar que tá com a pessoa errada e jogou a pessoa certa fora. Para outros, tem uma situação aqui, não é para todo mundo. Se vocês têm distância geográfica, curta ou longa, tá? 1 hora, 2 horas, 3 horas de distância, ou uma cidade, estado, país, não importa. Geograficamente vocês estão afastados, né? Não tão próximo assim de se ver todo dia. Essa pessoa pode ter alguém ou tá começando algo com alguém, mas ele ainda tem dúvida se você era a melhor opção ou não. Então, cuidado se você está falando com essa pessoa, ele está procurando você. Tô com saudade, né? Gostaria de não ter feito o que eu fiz, gostaria de voltar para você, esse papinho. Cuidado, porque essa pessoa lá onde ela está, ela tem alguém, tá? Seja um relacionamento sério ou não, ela tem alguém. Então, ela tá jogando charme para você, para conquistar você ou reconquistar você, mas ela tem uma outra pontezinha lá. É como se ele tivesse com 2 opções. A pessoa tá fazendo você aí de opção ou a outra. E para alguns casos, uma não sabe da outra. Então tome muito cuidado, porque tem alguém aqui que realmente é apaixonado ainda por você, pensa em você, gostaria de estar com você ou de conseguir recuperar você, mas ele ou ela tá na dúvida aqui porque tem uma outra pessoa. E nem para todo mundo é um parente, uma filha, uma mãe, não.
as amizades, essas coisas. Para alguns, essa pessoa realmente tem uma outra pessoa, nem que seja um relacionamento aberto, cada um pode ficar com quem quiser, é uma peguete de vez em quando de sexo casual, ou até tá comprometido. Tá? É isso aqui. Papo é esse. Aqui também tem uma pessoa que fez em algum momento uma escolha errada ou tomou a decisão errada. Então, que nem eu falei. Se ele ouviu mamãe no passado e não ficou com você, ele escolheu ficar do lado de mamãe, do lado de filhinha, ou do lado de uma parceira que ele tinha, ou ficar com uma outra pessoa que podia oferecer dinheiro, status ou coisa melhor que ele achou que você não podia, tome cuidado, tá? Porque ele fez a escolha errada, tomou a decisão errada, e ele sabe que foi errado, tanto que ele gostaria de voltar para você. Tá? Só que tome cuidado, porque é uma pessoa que não mudou nisso, é uma pessoa que ela tem uma dualidade muito grande, ela é muito influenciável pelos outros, ou ela é muito gananciosa, vai para quem pode oferecer algo melhor, ou ela é muito fútil, vai para quem é mais bonito, mais bonita, tá? Então tem casos aqui que você era parceira dele já mais velha, ele trocou por uma novinha, ela trocou por um novinho, porque é uma pessoa que ele vive sempre em dúvida, nunca tá satisfeito com nada. Eu tô num relacionamento, mas eu tô pensando que fulana lá podia ser um relacionamento melhor, né? Então ele tá sempre na dualidade, ele tá sempre na dúvida entre o certo e o errado. E para alguns o estrupício sempre escolhe o errado, sempre faz coisa errada, tá? E aí depois se arrepende e quer voltar atrás naquela escolha, naquela decisão. Tem uns aqui que se vocês terminaram, essa pessoa já tá de enrosco com alguém, tá? Seja fixo ou não. E às vezes ele pensa, e aí? Dou o braço a torcer, saio do ego, do orgulho e volto? Me retrato e peço para voltar com a pessoa? Ou finjo que eu tô lindo, belo, maravilhoso, que não significa nada para mim, nunca senti nada, não me importa e vou para outra? Inclusive, o Frei Rogério tá dizendo aqui que alguns estão com alguém por interesse. Porque o sentimento que a pessoa tem é por você. A paixão, o sentimento, gostaria de estar com você. Mas está com outra pessoa por interesse. Ou porque a pessoa pode ajudar a pagar as contas, ou porque criou patrimônio que a pessoa não quer ter que dividir. Tem isso aqui. Eu quero ver aqui, que aqui eu já vi que o sentimento é de paixão. Tá? É de saudade, é de nostalgia, mas é uma pessoa imatura. Como essa pessoa aí... O que o senhor quer perguntar aqui? Tá, qual é a problemática aqui para a grande maioria? Ó, 3 de copas, obrigado, Frei Rogério. De novo, triângulo, tá? A problemática toda aqui é realmente essa pessoa em dúvida. Para alguns ele tá em dúvida entre o amor e o ego, tá? Entre a parceira que ele tem e você... Entre a mamãe e você, filhinha e você, amizades e você, liberdade e você, tudo isso que eu falei. Tá? O emprego melhor que ele quer obter na carreira e não quer se relacionar agora, e você. É um 3 de copas. Para outros é a farra, tá? A pessoa gosta de farra, gosta de sair com os amigos, gosta de ir pra balada, gosta de beber, gosta de ser livre, leve e solto. Não quer ter que se prender num compromisso. Então, a dualidade é essa. Para a grande maioria, tem uma terceira energia de algo ou de alguém entre vocês. Para alguns, até a distância geográfica, que é essa terceira energia. Tá? Aqui é uma pessoa que ela lembra muito dos momentos bons que ela teve com você. Tá? Ah, não tivemos nada, só conversávamos. Então, essas conversas eram muito agradáveis, muito compatíveis. Né? Ah, só conversamos, mas não chegamos a nos encontrar. Então, aquelas fotos, aqueles nudes, aquelas conversas que eram compatíveis, a pessoa sente falta. E para quem já teve algo físico, é as lembranças da celebração, os momentos em família, para quem era família, né? As festas que foram, que fizeram, os momentos de celebração entre vocês dois. Tem saudade, tem nostalgia, lembra disso, os bons momentos que vocês tiveram, a felicidade que tinha com você, tá? Mas tem uma interferência, a espiritualidade nunca me deixa mentir, não se contradiz, tá aqui, vocês estão vendo que eu tiro na frente de vocês, tá?
É uma pessoa que, para muitos, ele preza muito essa vida social de solteiro, mesmo que seja um burro velho, porque não quer ter que se comprometer, tá? Ou então é aquele tipo que é um galinha, desculpa, mas é. Ah, é a piriguete ou é o cachorro, o cafajeste, que nunca consegue estar só com uma pessoa. Tá? A grama do vizinho é sempre mais verde, ele precisa sempre estar ciscando, piscando o zoinho para um para outro, vendo alguém desmaiar de paixão por ele ou por ela, para alguns até em rede social. Não faz no físico, mas na rede social, aqui, ó. O exibicionista, ó, da rede social. Ó, aqui sai você consulente de novo, é só adaptar se você é menino. Então aqui, ó, realmente tem uns gananciosos que é por causa de dinheiro, tá? De coisas materiais que não larga o osso aí. Não larga da barra da mamãe, porque é a mamãe que ajuda financeiramente, filhinha que ajuda financeiramente, ou pode ser o contrário, né? É a filhinha que é a suga-suga, aí ele tá sempre ajudando, é marmanjo, já grande, mas tá sempre ajudando. Ó. Então aqui, gente, para alguns é a ganância de alcançar a carreira, a fama, sucesso profissional que tanto quer. A ganância de não separar bens, de não largar quem pode oferecer grana ou de quem tem mais grana. A aparência física, quem é mais bonito, mais bonita do que você, é fútil. Para muitos. Ó, e tem uma outra pessoa mesmo, tá? Para alguns a pessoa aí tá entre você e uma outra pessoa romântica. Porque aqui, ó, tem alguns que é o rei e a rainha do contatinho, tá? Ele bota todo mundo em espera. Já vou dar morta para alguns aqui. Você tá conhecendo essa pessoa? Você tá conversando, começando a conhecer por WhatsApp, conheceu na internet, na rede social, seja no Instagram da vida, Facebook da vida ou aplicativo de namoro, Badoo, Tinder, sei lá o que. Tome cuidado, porque ou essa pessoa é comprometida e tá mentindo para você, ou é aquele tipo de pessoa que ele tá conversando com você, dizendo que gostou de você, que vocês são compatíveis, né? Temos tudo a ver um com o outro e você tá aí falando só com ele, investindo só nele, mas ele tá jogando esse chaveco para você e para mais um monte aí na rede social. Ele não fala só com você, não. Ah, esse aqui ele dá tiro para tudo que lado, ela dá tiro para tudo que lado, ela tem pessoas na espera. Se não dá lá, dá aqui, tá? Então, para quem tá conversando, ainda não foi pro encontro, não marcou encontro físico, ainda não foi, tome cuidado, porque ou a pessoa é comprometida, tem namorada, noivo ou esposa, o esposo é só adaptar o gênero, ou é o rei e a rainha do contatinho, que ela tá flertando com você e você acha que o flerte é só com você, que ela tá apaixonadinha, interessadinha só em você. E você tá falando só com ela. Você tá sendo honesta, tá falando só com ela, mas ele ou ela não tá. Ele ou ela aí tá falando com mais gente, ou se encontra com mais gente, tá? Ou tá lançando aí o anzol para pegar vários peixes. Para outros, realmente, a problemática é que a pessoa gosta da farra, gosta da boemia, gosta da liberdade, gosta de tomar uns tragos no boteco aí, umas cachaça com os amigos, né? O futebol com os amigos, as minhas amiguinhas. Aí você diz, apaga que eu não quero que você tenha essas amiguinhas. Não, mas são minhas amiguinhas, eu não vou apagar. Né? São só meus amigos, são só minhas amigas, não é. Há um monte desses amigos e amigas já teve vucu-vucu, já teve tchaca-tchaca, ou já trocou nudes, ou já teve interesse em algum momento. E a pessoa mantém. Tá? Porque ela gosta da sensação, o ego dessa pessoa gosta da sensação de as pessoas estarem encantada, apaixonada, admirando a pessoa, tá? Admirando a beleza física, admirando a inteligência. Aí é uma pessoa que usa uma máscara, ela finge uma inteligência que ela não tem, tipo, ela sabe 2, 3 coisas de um assunto. Aí ela usa essas 2, 3 coisas de um assunto para parecer mais inteligente do que realmente é, para seduzir. Aí usa a beleza, a aparência, para seduzir, mas ela não é aquilo ali. Nossa, é tão simpática, tão educada, trata tão bem a família. É máscara. Tá? É máscara para poder fazer ficar apaixonado, encantado, fisgar. Para outros casos, quem tiver afastado, separado da pessoa, deixa eu ver se a pessoa está stalkeando. Nem precisa tirar aqui o Frangério de um Ás de Espadas. Aqui é o seguinte, para alguns essa pessoa não tira o olho de você. Para quem está afastado, separou, terminou, a pessoa abandonou, trocou, traiu,
ou só terminaram, foi um para cada lado, ou a pessoa fez algo que fez você terminar com ele, abandonar ou largar fora, essa pessoa stalkeia você. Se você me garantir que não tem como, que fechou todos os bloqueios e que não aceita fakes ou não aceita pessoas suspeitas, ok, essa parte não é para você. Mas para aqueles que pode ser que ele faça um fake, ou pode ser que ele mande diretamente com o nome dele, a cara dele ou dela, tá? A pessoa stalkeia sim. Não tira os olhos, é curiosa para saber da sua vida, se você tá saindo, se você já tá com outra pessoa, fica stalkeando sim. Ou então, tem alguns aqui que até perguntam, ó. Tá? Perguntam para amigos em comum, os macacos voador, perguntam para pessoas do trabalho se vocês trabalham juntos. Tá? Ele sonda aqui pessoas reais para alguns. Pergunta pro vizinho, pergunta pro síndico do prédio se ele tem acesso. Tá? Ou ele pergunta para um parente, olha aqui, ó. Mãe, sogra, filha, filho, pode ser ex-sogra, ex-enteada, filho. Para alguém essa pessoa fica perguntando, é só adaptar o familiar e o gênero. Tá? Então, por exemplo, você bloqueou a pessoa, mas você se dá com a irmã dele, com a filha dele, com a mãe dele, né? E você conversa com essa pessoa, pode ser que ele sonde, né? Perguntou de mim, como é que ela tá? Tá? Porque esse aqui, ele busca saber sim. E para alguns é na rede social, não tira o olho, com curiosidade, com saudade, com admiração, com respeito, porque agora aqueles que não estão junto parece que valoriza você quando não valorizou antes. E ele quer a solução para voltar aqui para ter algo novo com você. Ele vai chegar dizendo que ele mudou, ele encontrou Jesus, ele é outra pessoa, eu amadureci, eu cresci, eu aprendi com as lições. Vai chegar com esse papo? Vai. Deixa eu ver se para a maioria vai ser sincero. Aqui para alguns a pessoa quer voltar porque ele tá vendo você brilhando. Ó. Ele tá vendo você agora mais racional, mais cortante, pensando em você. Você mudando de casa, mudando de trabalho, se formando, mudando cabelo, mudando o jeito de se vestir, fazendo mudanças, renovações, coisas novas, né? Novas amizades, iniciando coisas novas, novo projeto, novo trabalho. Ele tá vendo que a sua vida tá andando e que tá prosperando em muitos casos aqui. Prosperando financeiramente, na saúde, na beleza, na abundância. Agora quer, né? Quando você tava talvez lá triste, lascada, né, que você não tinha um pão para comer, aí a pessoa não queria você não servia, agora você serve. Se você está em evidência, você está recebendo elogios, admiração das pessoas, do fruto do seu trabalho, né, tá fazendo uma academia, tá se cuidando, aí agora a pessoa quer. Né? Quando você estava aí, digamos, pobre, meio feinha, meio adoentada, né, tava ruim a situação, aí a pessoa não quis você, trocou você por 2 de 25, né? Ficou do lado de mamãe, você não servia. Eu vou encontrar alguém com mais grana, alguém mais bonito, alguém mais jovem. Aí você não servia, descartou ou trocou. Aí agora que você deu a volta por cima ou tá dando, aí agora a pessoa te quer. Agora eu descobri que te amo. Né? Ou ele aprontou, fez todas, traiu, saía para beber raja, escolhia as amizades, só fez caca. Né? Aí eu era imatura, eu era irresponsável, agora eu mudei, agora eu quero você de volta. Agora eu tô disposto. Para alguns aqui orgulhosos, ele pensa na cabeça dele, eu estou disposto a te dar uma chance, olha a arrogância. Em vez de ele vir dizer que ele pisou na jaca com você, se retratar com você, a pessoa ainda quer vir na soberba, tá? Eu quero dar uma nova chance para nós, vai chegar nesse nível, porque aqui tem uns que querem mandar mensagem. Tá? Ele não vai chegar na humildade, ele vai chegar, quero dar uma oportunidade para nós. Olha a audácia do bofe. Né? Você vai olhar e vai dizer, mas quem é você para querer me oferecer oportunidade de algo? Depois de tudo que você fez para mim, sou eu que vou pensar se você merece a chance de falar comigo, meu filho. Mas a pessoa é arrogante para alguns, tá? Chegaria sim. Não chegaria se desculpando, pedindo perdão, se retratando, se redimindo do que fez. Não, não chegaria na humildade, não. Eu quero dar uma chance para nós dois. Olha a audácia do bofe. Aí você olha e te enxerga, vai lavar essa bunda com soda. Nem se você fosse o último da face da terra, eu ia querer saber de você, se enxerga, porcaria. Vai caçar um sapo com bodoque.
Tem uns assim? Tem. Tá? E para muitos aqui, realmente, é o rei do contatinho. Esse aqui, ele deve ter 500 mil pessoas que ele fala em rede social, aplicativos, mesmo que ele não saia, mesmo que ele não encontre fisicamente, tá? Aí ele faz tudo no virtual. É sexo virtual, trocar nudes, ter alguém para dar atenção, tá? Vive tudo isso no virtual, mesmo que ele não vá para encontro físico com ninguém, tá? Mas ele tem essa necessidade desesperada de aparecer, de ser notado, validado, principalmente pelo sexo oposto. Mas, Lana, eu andei vendo que esse filhote de Nabucodonosor parou de postar, ele sumiu. Ele não tem mais aquela conta, apagou, sei lá o que fez. Você pode ter certeza que é estratégia. Ou ele migrou, fez uma conta nova, perfil novo, no WhatsApp, no Instagram, qualquer coisa, Facebook, tá? E aí a conta antiga, ou ele apagou, ou ele não posta mais nada para mostrar mudança para você. Ou então ele tá desesperado, postando sem parar coisas de que ele tá fazendo terapia, ele aprendeu, ele evoluiu, ele agora é um ser humano melhor, frases motivacionais, de superação, tá? Para mostrar uma humildade que não tem para alguns, tá? Para comover você. É isca, é. E para aqueles que simplesmente sumiram, parece que foi tragado pela terra, é estratégia? É. É estratégia, porque a pessoa quer que você fique curiosa e vá atrás, ou você pergunte para alguém, ou você realmente acha que essa atitude é uma mudança real da pessoa. Né? Olha, se ele era viciado em rede social e está sempre com o telefone na mão, é sinal de que agora ele mudou, porque não está nem postando mais nada, ou abandonou a rede social que ele tinha, está lá inativa, não posta mais nada, é para você achar que ele amadureceu, que ele mudou. Enquanto isso, ele só mudou, migrou para outra coisa. Ah, aí ele não tá no Instagram, tá tudo parado lá, mas ele tá no Tinder da vida, tá? Ou então já tá com outra, se relacionando com outra, pegando outra, ficando com outra, uma do passado, uma nova, e com mais 500 contatinhos. Tá? O que essa pessoa vai fazer? Ó, o que vai fazer? Eu disse, esse aqui, ele tem abundância de pessoas com quem ele tá flertando. E ele morre de medo de levar um cortaço de você se ele chegar realmente a falar com você. Então, ou ele vai mandar recado por alguém, tá? Ou ele vai mandar mensagem de WhatsApp ou e-mail. Por quê? Porque ele não quer ter que falar diretamente com você. Por exemplo, ele não quer pegar um telefone e ligar, para não ouvir um não ali, sonoro não pelo telefone. Então, ele vai tentar ou mandando recado por alguém, tá? É a filha, a irmã, a sogra, a tia, primo, periquito, papagaio. Ele vai tentar mandar recadinho por terceiros, ou ele vai tentar por e-mail e mensagem, para a grande maioria. Embora ele queira muito ouvir o som da sua voz, ou ele tenha muita saudade do som da sua voz, da sua risada, né? Do seu cheiro, cheiro da pele, cheiro do cabelo, ele não quer ter que o orgulho ou o medo ir diretamente em você. Tipo, ele não vai fazer uma videochamada. Talvez ele mande um áudio, que aí você não tá vendo a cara dele. É isso que eu quero dizer. Ele não vai chegar pessoalmente, não vai abrir uma câmera. Por quê? Porque ele não quer ter que olhar direto no seu olho e você no dele, e ele correr o risco de você dizer, vá se ferrar. Então ele vai tentar por esses outros meios. Tá? Para alguns ele vai tentar mandar mensagem romântica, dizer que tá com saudade, que lembra de você, lembra de tudo que vocês viveram. Tá? E ele vai estar dando esse chaveco para você com outra, ou lançando o mesmo chaveco para outras, tá? E tem alguns casos aqui, deixa eu confirmar se tomou um pé na bunda, por isso que tá vindo atrás. O já falou que sim. Ó, realmente, tá? Tem uns aqui, confirmou, perguntei, deu sim. Para alguns, ele tá tomando essa atitude de procurar você, faça meses, anos, tá? Porque ele estava num relacionamento e foi cortado. Tá? Não deu certo a pessoa que ele estava conhecendo, não deu certo com a pessoa que ele já estava há algum tempo. Ele tomou um pé na bunda da pessoa, ou ele deu um pé na bunda da pessoa, tá? Tá mais para ela ter chutado ele, tá? Se era uma Raposildes, um contatinho que ele estava iniciando,
Ou ele viu que não era o que ele pensava, não atende às minhas expectativas, ou a pessoa deu um atoraço nele, um pé na bunda dele, porque ela viu a máscara cair. Para todos os casos aqui, é porque ele terminou algum tipo de relação que estava começando ou que já tinha. Então, se ele separou da namorada, da noiva, da esposa, ou ele estava investindo num contatinho que era uma ex, aí não deu certo com a ex, ou ele estava num contatinho novo, não deu certo, aí é por isso que ele quer procurar você. Por isso que saiu aqui e aqui, ó. Tá? Então, para alguns é por isso. Deixa eu ver se tem alguns aqui. Tem alguns que a grande maioria aqui ganharam o pé na bunda ou viram que não era aquilo, ou a pessoa viu que ele não era aquilo. E para alguns, a pessoa estava tentando com alguém que ele já se relacionou, era alguém do passado. Ele foi ter um remember com alguma ex e não deu certo de novo. Deixa eu ver se tem casos aqui dessa pessoa, de alguma forma estava se aproveitando de quem ele estava ou queria se aproveitar e não conseguiu. Por isso que... Ó, respondeu sim. Para alguns casos, e aqui saiu dinheiro. Para alguns casos, ele estava com essa pessoa por dinheiro, então ele não queria dividir bens, terminando a relação, não queria dividir patrimônio, essas coisas. E para outros, ele estava realmente interessado que a pessoa ajudasse ele financeiramente ou a pessoa ajudava. E aí não deu certo. Ou a pessoa percebeu que ele estava tentando sugar, se aproveitar e cortou. Ou ele viu que a pessoa não tinha aquilo que ela disse que tinha também. É golpe em cima de golpe. Tá? Para alguns, sim, ele foi interesseiro ou ganancioso, ou ele não quer dividir bens. Tá? Porque aqui, inclusive, é a balança, né? No trevo. Aqui é o seguinte, então, para alguns também, o Rogério está dizendo aqui, que para alguns o apoio que essa pessoa tinha era de algum familiar, uma mãe, uma filha, uma irmã, que no aperto financeiro era essa pessoa que emprestava o cartão, emprestava dinheiro, ajudava. Tá? Ia lá, comprava umas compras, levava para ele ou para ela, uma cesta básica, ou fazia comida, sei lá, ajudava. E aí parece que essa pessoa cortou ou está cortando isso. A pessoa não está mais ajudando como ajudava antes, não está fazendo a comidinha, não está levando a cesta básica, não está emprestando dinheirinho, não está emprestando nome, não está emprestando cartão. Esse familiar. Tá? E aí a pessoa quer voltar a procurar você porque você era generosa e ajudava. Tá? E para outros aqui, tinha gente que estava ajudando ele ou ela financeiramente, ou ele via que era uma possibilidade de ganho nisso. Tá? E não tá mais. Para aqueles casos que ele tinha uma parceira que ajudava, parece aqui que terminou a situação ou a fonte secou. Aí é por isso que ele está interessado em você. Para outros é porque você agora está mudando de estilo, de vida, a abundância está entrando para você de todas as formas. E como você talvez já foi generosa financeiramente no passado, ele vê que é viável vir sugar você. Desculpa, mas é. Não é para todo mundo, não é, mas tem esses casos aqui. E tem alguns que é bem básico, tá? Ele achou que era joia rara, era bijuteria, agora quer voltar. Né? Joguei fora minha felicidade, a parceira, a mãe dos filhos, ou aquela que podia ser a mãe dos filhos, envelhecer comigo. Constatei que me arrombei, agora quero voltar. Tem isso aqui? Tem. Inclusive vou investir no chaveco, tá? O chaveco vai ser do forte aqui. Vai apelar muito, ó, para as lembranças, para a saudade. Aí vai mandar fotinho da época que você estava junto, vai publicar música que era de vocês, vai mostrar um objeto seu que guardou, ele vai apelar. Isso aqui é desespero. Tá? Ou ele vai entrar em contato dando essa desculpa. Você esqueceu tal item aqui, eu esqueci com você, para ter uma porta de entrada para puxar uma conversa. Tá? Se ele deve algo para você, eu vou pagar aquilo que eu devo para você. Aí ele entra para falar com você com essa desculpa. Eu sei que eu te devo, eu vou te pagar. Ou ele manda um recadinho por alguém. Diz pra ela que eu vou pagar. Diz pra ela que eu vou devolver. Diz pra ela que isso. Esses papinhos E pra grande maioria tudo caô. Mas, Lana, não tem nenhum aqui que vai voltar com boas intenções. Tem vários que vão voltar com boas intenções. Inclusive o inferno tá cheio. O problema é que a pessoa não mudou o que ela é nem o que ela vive.
Então não adianta ter boa intenção e voltar para oferecer mais do mesmo. A mesma personalidade, a mesma conduta, as mesmas ideias, os mesmos conceitos e preconceitos. Aí você só vai ter mais do mesmo. Para muitos, teve gente aqui que você disse, eu só aceito você se você mudar. Então ele vai tentar parecer para você que mudou. Mas mudou realmente, totalmente? Para alguns não. Tem alguns aqui arrependidos mesmo. Como eu disse, eles foram atrás de um encanto e se ferraram, se arrependeram profundamente e são sinceros, claro, né? Mas aí você perdoar é uma coisa, você perdoar e querer dar uma chance é outra. Tá? É alguns que pisaram na jaca e estão totalmente arrependidos, querendo voltar tão. É verdade? É. Mas aí você vai aceitar? Aí é com você. E tem outros aqui que é só o verniz que passaram aí o óleo de peroba na cara, tá? Para vir dizer ou tentar mostrar para você uma mudança. É isso aqui. Aqui nós temos os signos. Sagitário, Gêmeos. Sagitário, Gêmeos, Touro, Libra, Áries. Gêmeos, Leão e Áries. Aquário. Gêmeos e Leão. Vênus, Touro e Libra. Mercúrio, Gêmeos e Virgem. Peixes. Sagitário de novo, Aquário de novo. E Sagitário de novo. Pelos elementos, pelos naipes, tá forte Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Tá forte Espadas, Gêmeos, Libra e Aquário. Tá? São os mais fortes. E Câncer, Escorpião e Peixes. Pelos naipes. Aqui nós temos filhos de Ossan, Oxalá, Nanã, os pretos velhos na mesa, Santas Almas, ou Iorimá, Oxum, Bará ou Exu. Temos aqui Iemanjá, Oxum eu já falei. Deixa eu ver Oxóssi, porque o Ossan tem Oxóssi, o Quero. Ó, temos Oxóssi, confirma, Oxóssi e Ossan, para quem vem junto, né? Só Oxóssi, vem junto, ou então Oxóssi e Ossan. Aqui temos a lei. Temos Yansan, filhos de Yansan. Temos filhos de Yansan, confirma o Exu de novo. Exu, Yansan, o Bará, né? Temos aqui Ogum. Eu não sinto forte de Ogum. Ó, Yansan respondeu aqui, ó. De novo, já tinha saído ali. Yansan, mas Ogum não confirma não. Ogum não tá tão forte. Pode ter porque a leitura é coletiva, mas não tá tão forte. É mais fraco. Temos as crianças aqui, tá? Os Erezos, Cosminho. E Beijada, Iori. Nanã, já falei. Tá, aqui tem... Ele tá falando que tem os malandros. Não saiu na mesa, mas tem os malandros. Tá? E aqui tem povo do Oriente, povo cigano. Tem mais algum que o senhor quer ver? Oxum eu falei, Yansan eu falei, Nanã eu falei e Iemanjá eu falei. Ah, ele falou aqui, ó, que tem muita água na mesa, que tem águas revoltas, tem Obá. Para alguns, tá? Águas revoltas. Tem Xangô? É, Xangô não tá forte, tá? Tá mais forte Orimá, junção de Omulu e Obaluaí. Esse aqui, o senhor quer ver os bilhetes? Hoje ele pediu no final os bilhetes, né? O signo, gente, pode ser seu, da pessoa, às vezes é um ascendente, você não sabe, né? Às vezes tem no mapa, você não sabe. Então saiba filtrar o que é pra você e o que não é. Às vezes bate 100%, às vezes não. Quantos o senhor vai querer? 8? Divido em quantos? 3. 1, 2, 3. Tá, já pediu esse pra fora.
O último. 2. Do meio. Esses dois. 4. O último 5. Desse. Esse. 6. Falta 2, Frei Rogério. Desse. Qual? Esse. 7 e o último. 8. E as borboletinhas? Quantas? Quantas, Frei Rogério? 3. Essa. Essa ou essa? 2. E a primeira de cima. 3. O que a pessoa diria pra você, ou você diria pra ela se tivesse oportunidade, tá? Ou coragem. Só você sabe me tocar, só você me dá prazer. Até o vucu-vucu não tem graça, né? Com outra pessoa, com 1000 pessoas, né? Ou solitário lá, pessoa mandando nudes e batendo um bolo lá, pensando, né? Nada. Só você sabe me tocar, só você me dá prazer. Para uns aí, fico tendo prazer sozinho, lembrando de você, no 5 contra 1, tocando piano. Vou lutar por você e pelo seu amor. Então que lute, Mundice, né? Que lute. A tentativa aí é livre, né? Não quer dizer que vai conseguir. Que lute. Eu não tenho amor por essa pessoa com quem estou. Obrigado, Frei Rogério. O senhor nunca me deixa passar vergonha. É o que eu falei no começo. Tem uns que tá com a pessoa para passar tempo, ou por validação, porque a pessoa baba o ovo, porque tem patrimônio, porque tem família, porque a pessoa cuida dele, cuida dela, tá? Qualquer coisa, mas não tem amor. Tá aqui, ó. Eu não tenho amor por essa pessoa com quem estou. Tá usando a pessoa. É o pior tipo de ser humano que vocês trouxeram pra mesa. Porque tá lá ou iludindo a outra pessoa, tá? Ou tá traindo porque, mesmo que não esteja fazendo nada, não tem amor pela pessoa. Isso é traição, tá? Eu não amo a pessoa que estou comigo, que está comigo, eu não amo mais essa pessoa, eu fico pensando em outra enquanto eu estou dormindo com ela. Esse é o pior tipo de traição, porque a pessoa trai o amor, trai a parceria em pensamento o tempo todo. Aí faz vucu-vucu com a outra pensando em você, ou não faz mais nada com a outra, e tá lá que nem um vaso, só ocupando espaço, um casamento de fachada, uma relação de fachada, iludindo às vezes o outro, usando de válvula de escape, de estepe, de tapa-buraco. Isso mostra bem o caráter que essa pessoa tem, tá? Ou ela tá lá se aproveitando da pessoa, que a pessoa tem algo para oferecer, então é viável eu estar com ela. Ou aquele tipo de pessoa, né? Ruim com ela, pior sem ela, tá? Isso mostra muito do caráter da pessoa. Fiquem esperto. Eu neguei a mim mesmo a oportunidade de verdadeiramente ser amado e amar. Problema seu. A vida te dá várias chances e oportunidades. Nós não somos a vida. Está constatando que negou a ele mesmo a oportunidade de verdadeiramente ser amado e ser feliz. Que se dane, que se exploda, né? Que se rale. A gente não tem pena? Não tem. Principalmente para quem está lá na zona de conforto, não sai. Para quem traiu, para quem trocou. Né? Ai, Lana, você está desejando mal. Não, eu não estou desejando mal. Estou desejando que receba o que fez, que é merecido. Ele não escolheu isso, então que fique com a escolha dele. Ele não decidiu isso, que arque com a decisão dele. É a causa e efeito. Ele não escolheu isso, ele não fez isso, agora aceite que dói menos. Isso não é desejar mal. Isso é desejar que realmente a pessoa colhe o que ela plantou. Eu penso em você do acordar ao ir dormir. Olha aí, ó, é obcecado além de tudo, né? Aí estragou a chance de ser feliz, de realmente amar e ser amado, e agora fica se chutando lá. Para alguns aqui, o Frei Rogério está dizendo que ainda tem chance, que você ainda é capaz de perdoar e de dar uma chance, mas tem algumas que são capazes até de perdoar, mas não querem mais, e tem outras que ele está sendo bem sincero, nem perdão você jamais vai conseguir dar, pelo menos não nessa encarnação, ou pelo menos não nesse momento que você realmente está decidida que não tem perdão. Tá? Isso é outra coisa também que é crença limitante. Tem gente que diz pra você, não, tem que perdoar. Não, tem não. Ninguém é obrigado a nada.
O perdão é bom porque libera você da mágoa, da raiva, mas não necessariamente se todo mundo é obrigado a perdoar, não. Ah, se eu não perdoar, não vou para o céu, né? Se eu não perdoar, não. É um processo, não é automático, você aperta um botão e perdoa. E tem gente que não consegue? Não consegue. Fazer o quê? É humano, não consegue perdoar. Acontece? Acontece. Talvez lá no fim da vida a pessoa consiga liberar esse perdão e tal, mas cada um tem seu tempo e nem todo mundo é obrigado a nada, não. Né? É óbvio que perdoar libera você da mágoa, da energia, você supera, limpa o seu coração. É ótimo, maravilhoso. Mas temos que ser realistas. Tem pessoas que não conseguem. Vai arrastar essa raiva, esse ranço até envelhecer. Faz parte, faz. Cada ser humano é único. Eu puxo você pelos pensamentos. Olha aí, trate de se benzer, chamar um exorcista, faz uma defumação, um banho, porque tá puxando você aí, ó. Pensa em você do acordar ao dormir, tá obcecado, sugando sua energia. Você tá aí cansada, com insônia, pesadelo, acorda que parece que um caminhão atropelou você, porque a criatura fica puxando. Tá? Fica lá vendo foto sua batendo bolo, fica lá fazendo coisinha com outra pensando em você, drenando suas energias. Então se blinde aqui porque temos um sugador, um vampiro energético aqui. Me perdoe por tudo que fiz e me dê uma nova chance aí. Para alguns, a pessoa é tão cara de pau que talvez venha falar isso. Mas tem outros que a pessoa é tão egóica que ela explode, mas não diz. Tenho medo de lhe dizer a verdade e você não entender e não aceitar. Olha para os casos aí, presta atenção, que eu falei lá, para quem está conhecendo. Essa pessoa tem alguém, tá? E ela tá se enrolando nas conversas com você, tá gostoso, e ela não acha coragem de contar a verdade, que ela tem alguém. Né? Aí a pessoa não conta de início, vai se enredando na conversa, vai gostando, vai se apaixonando, quando vê, tá enredado e não, agora não sabe como falar a verdade. Ou para outros, é a pessoa lá do passado que você terminou, e ele tem medo de contar o real motivo que ele se afastou de você. Né? Ele não consegue vir dizer, olha, eu me afastei porque eu queria uma pessoa com mais grana, eu queria uma pessoa mais bonita. Ele não tem coragem de dizer isso para você. Olha, eu me afastei porque eu arranjei outro, eu já era casado, eu já tinha alguém. Seja lá o que for, ela tem medo de dizer a verdade, porque daí só pioraria a situação dela com você. Que ela te iludiu, ou que ela foi gananciosa, ou que ela foi fútil, que ela foi mentirosa. Aí não fala que ocultou coisas, que foi pau mandado dos outros, manipulado. Então a pessoa não sabe como dizer a verdade para você e você não entendeu, não aceitar, e aí ser pior. Você já tá com ranço, você já não quer. Aí a pessoa conta como realmente foi as coisas. Eu tava só te usando. Eu não achei que eu ia me apaixonar de verdade por você. Tratei você só como mais uma e acabei me apaixonando, porque daí ele vai ter que falar a verdade. Ele vai ter que ser sincero, dizer, olha, quando eu comecei com você, realmente eu tava só te usando, financeiramente ou sexualmente. Eu não tinha intenção de me apaixonar, eu era comprometido, eu tinha vários contatinhos. Eu comparei você com todo mundo, né? Mas à medida que a gente se envolveu, eu me apaixonei sim. Aí se ele fala isso, você vai dar chance? Você vai pensar no que ele tá falando, que no primeiro momento ele tá te usando. Né? Não interessa se no meio do caminho ele não sabia que ia se apaixonar e se apaixonou. Tem uns casos assim, tem. Não me conforme não ter mais você na minha vida, mas para muitos ele é o causador disso. Ou porque ele não faz nada, não fez nada, não decide ou decidiu errado. Ou porque ele sabe o que tem que fazer, o que tem que abandonar, deixar o ego, outra coisa, sei lá o que, e não faz. E aí não se conforma, problema dele, né? Não me conforme não ter mais você na minha vida. Quem mandou errar, quem mandou fazer o que fez, não consertar, quem mandou ter caráter ruim, perdi você e hoje choro de saudade, olha aí. Que chore. Você não chorou um monte por essa pessoa? Você não sofreu horrores chorando? É a vez dele agora, é causa e efeito, deixa ele chorar. O seu amor me chama até mesmo em sonhos. Olha aí, eu tô falando. Tá? Essa pessoa aí, ela tá com a consciência tão pesada, ou tanto remorso, ou tanto da escolha errada que fez, ou da atitude errada que teve, que o inconsciente tá mandando até sonhos aí pra pessoa. E pra outras, cuidado, que se ele tivesse desdobrando aí pra sugar você no astral enquanto você dorme, tá? Tem uns vampiros energéticos aqui, taca Salmo 91 aí pra afastar essa criatura, obsessor vivo pra alguns. Então é isso aqui.
Só você sabe me tocar, só você me dá prazer. Frei Rogério tá dando uma informação aqui que não é para todo mundo, tá? Mas eu preciso falar. Para alguns casos, a pessoa não tá conseguindo ter prazer, tá? Como assim? Ele tem o prazer físico, o orgasmo. Mas se aliviou, tá vazio. Por dentro, no sentimento. Então, fica arranjando várias pessoas, mas nenhuma tapa esse buraco, esse vazio existencial que a pessoa tem. Para outros, tá broxando. Tá? Ou se é mulher, não tem libido nenhum. Tá? Se tá com alguém. Aí tenta, a pipa do vovô não sobe. Tá? Por quê? Porque não consegue. Ou por culpa, remorso, ou porque não tá bacana a relação. E todo esse arrependimento que tem aí de não estar com você. Para outros casos, a pessoa procura mesmo alguém só para alívio ali e é momentâneo, seja ele fisicamente com alguém, né? Aí vai na casa da tia Rose lá pegar as primas, né? Aí paga o serviço e vai embora, né? Ou pega as que são gratuitas, porque tem, né? As que são aí pior do que as primas, porque as primas pelo menos é profissão, elas cobram. Tem umas que dão de graça, né? Basta ser bonitinho, ter um carro, elas já estão abrindo as pernas. Desculpa a mulherada, mas tem. Não vou ser hipócrita aqui. Né, quando tem que descer a lenha no caráter desse mesmo, aí ele pega qualquer uma, se alivia, descarta, na semana seguinte pega outra, e tem umas facinhas que faz isso mesmo, rodízio, né, não tô julgando ninguém, mas falando o que tá aqui na energia, que o Frei Rogério tá dizendo isso. Então tem alguns que é facinho de conseguir mulher, ou homem, tá, porque é bonitinho, eu tenho um carrinho bom, não sei o que, então é fácil de pegar as que são fútil nesse sentido, e também estão ali só pra ter prazer. E tem casos aqui onde ele faz isso virtualmente. Tá? Ele vai lá, pede um nudes, troca o nudes, faz o servicinho e tchau. Tá? É isso aqui. O Frei Rogério falou. Tá? Me contem tudo aí. Minha gratidão, muita paz e muita luz.